Bem, vamos a mais esse vídeo explicativo sobre a reprodução e o desenvolvimento de algumas plantas com flores. Lembrando que não são todas as plantas que têm flores, né, que eu havia falado antes, né? São algumas. No caso dessa planta aqui, ó, eu não tenho nenhum suporte para colocar no celular, gente, ó. É a flor de lírio, é uma planta, né? Essa aqui é a flor dela. No caso, a flor já é maior do que a planta, né? Então aqui temos, nas plantas nós temos essas estruturas que são a estrutura masculina, a feminina. Isso aqui é o órgão, é um órgão sexual da planta, né? No caso, isso aqui, essa estrutura masculina, ela produz os grãos de pólen, né? E a estrutura feminina é onde fica o ovário, que produz os óvulos da planta. Então, assim, nós vamos estudar passo a passo como é o processo de reprodução, que a planta ela tem que se reproduzir, né, para gerar uma outra planta da mesma espécie, Aí, explicando assim, os insetos é que eles são responsáveis por essa reprodução, porque eles causam na planta a polinização. Eu tô com, sabe, um negócio na língua, eu tô conseguindo falar direito. Polinização. A polinização é o processo que vai fazer com que a planta engravide. E os insetos, a maioria dos insetos, o beija-flor também, que é uma ave, e o morcego, que é um mamífero, também eles são responsáveis por essa polinização, porque eles vão atrás do néctar das plantas, do néctar das flores, e acabam se embreando nessa estrutura masculina, que é o pólen, que é o pólen, que produz o pólen, que no caso, que produz o pólen em uma flor. E quando ele vai numa outra planta da mesma espécie, na flor de outra planta da mesma espécie, né, na flor de outra planta da mesma espécie, numa outra flor de mesma espécie de planta, ele acaba soltando esses grãos de pólen na estrutura feminina de outra planta. Aí é quando a planta engravida, né, ela é fecundada. Isso acontece porque quando as plantas saltam as flores, ela tem no seu período, ela tem um período fértil, né? No caso, o período fértil é quando as plantas elas estão produzindo as flores, né? Na estação da primavera, né? Tem planta aqui na região norte, aqui em Porto Velho, não tem essas estações bem definidas. Nós praticamente temos só duas estações, verão e inverno. Mas temos esse período também das flores, das plantas, dos frutos aqui. Só que é praticamente dividido em duas estações. Vou fazer aqui uma leitura. É difícil ler pela lente do celular, ainda mais quando a gente não tem óculos, está sem óculos, né? Que tal agora conhecer mais a fundo a reprodução e desenvolvimento das plantas com flores? Já falei. Né? Nós sabemos que as plantas têm duas estruturas. Observe com atenção as diferentes flores retratadas nas imagens. Você sabia que uma flor pode ter partes masculinas e femininas? Eu expliquei aqui. Partes masculinas e femininas. E nas estruturas masculinas da flor são produzidos os grãos de pólen, né? No caso que a abelha ela vai, né, atrás do néctar e se embrenha nesse pólen e vai com uma outra flor, assim, e aí causa a fecundação da flor. No caso, a polinização é a fecundação, vamos dizer assim. Aí acontece um processo, né? A planta quando ela é engravida, ela vai alterando o seu estado físico, né? No caso, cai as pétalas, as flores, né? E surgem os frutos. O fruto, na verdade, é onde ficam as sementes da planta responsável pela germinação. Vai acontecer quando a semente cai no solo, aí no caso elas germinam, as sementes germinam e dá origem a uma outra planta da mesma espécie. Entenderam? Mais ou menos assim. Isso é tudo causado da natureza, né? É tudo causado pelos insetos da natureza, porque a natureza é assim, gente, ela é sobrenatural, acima as coisas do fenômeno natural, a ciência tenta explicar, só que a natureza mesmo, ela é perfeita, assim, uma coisa criada por Deus, né? Esse vídeo aqui, o pessoal, os evolucionistas, o professor, como é que ele dá de ciência falando sobre... Gente, cada qual tem sua opinião, a minha opinião é essa, a seu respeito de vocês, beleza? Então é assim, gente, a natureza ela é perfeita mesmo.
né, coisa de Deus mesmo. A gente pode ver que está uma harmonia perfeita, ninguém consegue explicar como essa, a gente consegue explicar os efeitos, mas não a causa. É uma coisa magnífica mesmo. Só Deus mesmo para explicar isso. A gente consegue só vislumbrar e contemplar mesmo a natureza. Então, beleza. Então está aqui explicado mais ou menos o processo de polinização causada pelos insetos, né? Tem muitas perguntas que fazem. Vocês sabiam que são os insetos que causam a gravidez das plantas? Mais ou menos assim. Que ela mesmo não se locomove, né? Elas ficam paradas num canto só. São fixas num canto, né? Aí os insetos que fazem esse acasalamento, vamos dizer assim, um acasalamento. Então, aqui na região norte, procuramos usar vários exemplos de plantas, das plantas daqui, de Porto Velho. No caso, eu estou aqui em Porto Velho, na cidade de Porto Velho. Eu sou natural daqui, de Porto Velho. Nasci na beira do Rio Madeira. Então, sou caboclo, né? Sou caboclo. E uso uma linguagem bem regional mesmo para explicar esse fenômeno científico. E porque a criança fique mais à vontade, né? Saber que a gente é simples que nem ela, né? A gente não está aqui para dizer que a gente é dono da verdade, mas a gente expõe algumas coisas e espero que ela, a partir dessa nossa explicação, ela tenha suas próprias conclusões, né? E sigam assim as tendências criacionistas ou então evolucionistas, né? Mas assim a gente só explica e deixa que a criança decida o que ela vai querer, qual é a corrente que ela vai querer seguir. Beleza, então, tá aí, fui!